como uma doença tão antiga e muito rara se tornou uma verdadeira praga nos dias atuais? E em que momento da história o diabetes se tornou conhecido? Bem, o diabetes tem uma história bem antiga. Os primeiros relatos são de mais ou menos 3.550 anos atrás. Um texto do Antigo Egito, encontrado entre as pernas de uma múmia, escrito por volta de 1550 a.C., conhecido como Ebers Papyrus, é uma das obras médicas mais antigas conhecidas, e descreve o diabetes como uma condição chamada passar muita urina. Mais ou menos na mesma época, textos hindus usavam a expressão urina de mel. Pacientes acometidos pela doença, em geral crianças, emagreciam misteriosamente. Essas pessoas eram forçadas a aumentar a quantidade de alimentos na tentativa de ganhar peso, porém não funcionava, e o resultado era emagrecer até morrer. Um detalhe chamou a atenção de algumas pessoas na época. A urina daquelas crianças atraía formiga, e a confirmação da doçura foi feita através do paladar. O nome diabetes foi criado por volta de 250 a.C. pelo médico grego Apolônio de Mênfis. Apolônio usou no nome diabetes, referindo-se à condição de expelir urina excessivamente. Thomas Willis acrescentou o termo mellitus, que significa que vem do mel. A sigla DM refere-se ao diabetes mellitus, que quer dizer, em uma tradução bem simplificada, urinar muito e urinar muito doce. No século I d.C., o médico grego Arateus da Capadócia fez a clássica descrição do diabetes como o derretimento de músculos e membros na urina. Essa descrição resume bem uma das principais características da doença: excessiva produção de urina e a perda de tecidos do corpo. Os pacientes emagrecem até a morte. Arateus comentou que a vida com diabetes era curta, desprezível e dolorosa, pois não existia tratamento. E a única maneira de diagnosticar o diabetes era provando a urina para sentir se era doce. Em 1776, o médico inglês Matthew Dobson, de Liverpool, fez um experimento onde ele evaporou 2 litros da urina de um paciente com diabetes. O que resultou foi um resíduo granulado com cheiro e gosto de açúcar. Logo foi descoberto que não só a urina era doce, mas o sangue também continha muito açúcar. Um pouco mais tarde, em 1797, o cirurgião escocês John Rollo foi a primeira pessoa a propor um tipo de tratamento. John Rollo percebeu que um paciente que só comia carne teve uma melhora muito significativa. E ali, pela primeira vez na história, se ouviu falar em redução nos carboidratos como opção de tratamento do diabetes. No outro extremo, mais ou menos na mesma época, o médico francês Pierre Piory imaginou que o excesso de açúcar perdido na urina deveria ser corrigido pela alimentação, ou seja, consumindo mais açúcar. Até parecia fazer sentido, tanto é que um amigo do Dr. Pierre com diabetes resolveu tentar. Seguiu o conselho. Ele consumiu mais açúcar, mas acabou morrendo em pouco tempo.